Olá! Bom, hoje a nossa conversa é sobre um dos momentos mais curiosos, até paradoxais, da nossa formação literária, o arcadismo no Brasil. Pensem bem, estamos no século XVIII, em meio ao ciclo do ouro, à opressão colonial, e de repente surge um movimento que, à primeira vista, parece só querer fugir para a simplicidade do campo. Mas vamos fundo nisso, porque por trás de pastores e musas se escondia sim um projeto de nação. A pergunta que vai guiar a gente é exatamente essa. O que é que a poesia tem a ver com revolução? Qual a relação entre uma arte que prega a vida no campo, a simplicidade, e um projeto político revolucionário? Pois bem, no Brasil colonial, essa conexão não era só possível, ela era fundamental. E é desvendando essa aparente contradição que a gente vai entender de verdade quem eram os poetas árcades. Para a gente entender como o arcadismo nasce, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar o contexto. Esse movimento não surge do nada, sabe? Ele é, na sua essência, uma reação estética e filosófica ao estilo que veio antes, o barroco. E essa reação foi toda impulsionada pela grande força intelectual daquele século, o iluminismo e o seu culto à razão. Essa linha do tempo aqui é importantíssima. Reparem na progressão. A gente sai de um auge do absolutismo, com aquela estética toda exagerada do barroco, mas aí, lá por meados do século, o iluminismo ganha força, propondo um novo jeito de ver o mundo baseado na razão. O arcadismo, que começa oficialmente em 1756, é basicamente o braço artístico dessa mudança toda. E todo esse caldeirão de ideias, claro, vai explodir no grande evento político do século, a Revolução Francesa. Ou seja, o arcadismo nasce numa era de muita, mas muita agitação. E essa imagem resume bem a briga da época. De um lado, o mundo barroco, complexo, cheio de conflito, com uma linguagem super rebuscada. Do outro, o ideal Arcade, que funciona quase como o oposto. Onde tinha complexidade, agora se busca simplicidade. Onde tinha paixão exagerada, agora se valoriza a razão e o equilíbrio. Aquele lema ali, cortar o inútil, era na verdade um verdadeiro programa estético. A ideia era limpar, deixar tudo mais claro. Tá, mas como é que esse novo ideal aparecia na prática? Os poetas árcades trabalhavam com um conjunto de ideias, de preceitos que vinham lá dos clássicos latinos. E isso funcionava como a espinha dorsal da poesia deles. Quase uma fórmula mesmo. Vamos decifrar essa fórmula então. Primeiro, fugere urbem. A ideia era fugir da cidade, que era vista como centro da corrupção, dos problemas. E essa fuga te leva para o locus amoenos, o lugar ameno, um campo idealizado, perfeito, um refúgio. E nesse lugar, qual é a filosofia de vida? O carpe diem. Aproveite o dia, porque a vida é curta. E para expressar tudo isso, se usava a linguagem do inutilia truncate, uma poesia direta, simples, o total oposto do excesso do barroco. E aqui está o grande paradoxo do arcadismo, um ponto-chave para a nossa análise. Quem eram esses pastores que escreviam os poemas? Eram, na verdade, homens da elite, advogados, juízes, intelectuais da cidade. O campo que eles descreviam não era o campo de verdade. Era uma construção literária, uma espécie de máscara. Esse conceito, que a crítica chama de fingimento poético, não era uma mentira, entende? Era uma convenção, uma regra do jogo. Eles precisavam dessa persona de pastor para poder criticar o mundo real e expressar os ideais de pureza e razão do iluminismo. Certo. Agora vamos pegar todo esse conjunto de ideias europeias e trazer para o nosso cenário aqui na colônia. O Brasil do século XVIII era um lugar bem específico, tenso e, como a gente vai ver, explosivo. Então sejam bem-vindos à Vila Rica, a atual Ouro Preto. No século XVIII, isso aqui não tinha nada de lugar calmo e bucólico. Era um dos maiores centros urbanos das Américas, uma cidade que fervia com a riqueza do ouro. Tinha uma vida intelectual super intensa, mas era tudo construído em cima da exploração colonial e, por isso, cheia de tensões políticas. É nesse caldeirão de contradições que o arcadismo brasileiro vai florescer. O marco oficial que a gente usa para dizer que o movimento começou no Brasil é o ano de 1768. Foi quando Cláudio Manuel da Costa publicou suas obras poéticas. E isso não é só o começo de um novo estilo, não. Para muitos críticos, é o momento em que nasce a primeira geração de escritores que começa a pensar o Brasil a partir do Brasil, mesmo que ainda usando modelos que vinham da Europa. E é aqui que a gente volta para a nossa pergunta inicial. É neste ponto que o projeto estético dos árcades se mistura, se funde com um projeto político revolucionário.
Os principais poetas de Minas Gerais estavam diretamente envolvidos na Inconfidência Mineira, aquela conspiração para separar o Brasil de Portugal. E talvez a figura mais emblemática dessa história toda seja Tomás Antônio Gonzaga. Ele era as duas coisas, um jurista respeitado, um dos poetas mais famosos do seu tempo e, ao mesmo tempo, uma das cabeças por trás da conspiração. O lado poeta dele ficou imortalizado em Marília de Dirceu. Nesse livro, usando o pseudônimo de Dirceu, ele canta o amor dele pela pastora Marília. É a encarnação perfeita daquele ideal do arcadismo, sabe? Bucólico, amoroso, simples. Só que o Gonzaga não era só amor e poesia. Essa citação aqui, por exemplo, vem de uma outra obra dele, As Cartas Chilenas. Ele publicou sem colocar o nome, um ato de muita coragem, e era uma crítica pesadíssima ao governador de Minas Gerais. Então a gente vê que a mesma caneta que escrevia sobre o amor também virava uma arma contra a tirania. A humanidade aflita não era uma ideia abstrata, era o povo sofrendo com o domínio colonial. E a natureza que exigia seus deveres era a própria razão do iluminismo pedindo por justiça. E esse quadro aqui resume bem o destino trágico desses homens. O pastor Dirceu, ou seja, o Tomás Antônio Gonzaga, foi exilado. O poeta que deu início a tudo, Cláudio Manuel da Costa, morreu na prisão. Alvarenga Peixoto, também exilado. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que para essa elite de Vila Rica, a poesia não era uma fuga da realidade. Literatura e política eram duas faces da mesma moeda. E a luta pela liberdade tinha um preço bem alto. Então, no fim das contas, qual é o legado que esse movimento tão complexo deixou pra gente? Olha, ele vai muito, mas muito além da literatura. O legado do arcadismo é profundo. Foi a primeira geração que, mesmo importando um modelo europeu, começou a olhar para as coisas daqui. Eles começaram a valorizar temas nativistas, como a gente vê em poemas como O Uruguai e Caramuru, que tentavam criar uma espécie de mitologia de fundação para o Brasil. E ao fazer isso, eles plantaram as sementinhas de um nacionalismo que a geração seguinte, a dos românticos, iria desenvolver completamente. Eles prepararam o terreno. E assim a gente chega ao coração do paradoxo. A poesia que buscava um refúgio, uma Arcádia imaginária, um paraíso de tranquilidade, acabou se tornando uma ferramenta para forjar uma nação de verdade, independente. Os poetas pastores se mostraram poetas soldados, e isso nos leva a uma reflexão final que vai além do século XVIII. Qual é, de fato, o poder e a responsabilidade da palavra em tempos de crise?